Bom dia! Quero convidar vocês hoje para me acompanhar nos meus trabalhos com as minhas orquídeas. Jesus amado, gente do céu, o verão judiou das minhas orquídeas. Mas, agora que a gente sabe que vai refrescar, eu tenho que soltar aqui, daqui a pouco já vai refrescar e daí então já tá começando a ficar um pouquinho mais fresquinho o tempo, né? Então eu posso agora dar uma como é que eu vou dizer, reanimar as minhas orquídeas, porque durante o verão todo, tudo que a gente fazia não adiantava, porque o mormaço, não tinha umidade no ar, não tinha sereno de noite quase, sabe? Era tudo muito seco o tempo todo, dia e noite, tudo, sempre muito seco, né? Então, passava mangueira de água, chuviscava água nelas, parecia que queimava as folhas delas, porque elas estavam quentes. Estavam quentes por causa do próprio ar, né, que era quente. O verão todo foi muito difícil para todo mundo aqui no Rio Grande do Sul, plantas, animais, pessoas, então para as orquídeas não foi diferente, né? Então eu vou mostrar agora mais ou menos onde elas estão, como é que elas estão e depois como é que elas vão ficar, o que eu vou estar fazendo com elas, porque eu tenho que dar uma ativada na grande maioria delas. Bora comigo? Olá pessoal, bom dia. Estamos aí no chimarrãozinho de manhã cedo. Esperando a mulher dar as coordenadas. Das coordenadas do dia. O Calu vai me ajudar porque ele vai subir na escada, eu vou segurar a escada, ele sobe, daí ele arruma esse sombrite que deu temporal, ventania por esses dias agora e o sombrite, ó, estragou. Aí logo em cima deu sol e queimou algumas orquídeas que estavam lá em cima. Então hoje, talvez ainda as raízes delas estão boas, então eu preciso hoje fazer o que eu falei, eu preciso reanimar elas, arrumar tudo. Então eu vou tirar nós vamos tirar uma a uma. Vou botar palha de coco, o Calu vai me ajudar a colocar elas de volta nos lugares. E eu vou botar palha de coco nelas, as palhas já estão aqui, as fibras de coco, né? Que eu fiquei quase 2 tardes desfiando. E elas estão aqui, então eu vou botar agora de molho na água, enquanto que eu vou tirando da parede e arrumando. Tem algumas abertas ali, mas enfim, elas precisam eu preciso dar um gás nas minhas orquídeas, não tem outro jeito. Vamos nos acompanhar. E eu vou tomar um chimarrão primeiro, né? É meu esse chimarrão, né? Não, eu já comecei a tomar. Eita, vocês viram, né? Então eu tô de olho nele. Eu e o Calu terminamos aqui a parede, não terminamos no mesmo dia. Ontem porque esquentou muito, depois deu chuvarada também. Então a gente foi fazendo em etapas, né? Então eu fiz assim, ó, uns ninhos. Fiz alguns ninhos de palha de coco, né? Olha, não foram todas que precisaram que eu colocasse palha de coco, algumas não precisaram, mas outras sim. E elas estavam bem secas. Esse ano há poucas flores, as catleias vão ter poucas flores, eu acredito. Só se de agora em diante elas vão se renovar. Aí eu coloquei então esse estoco grande lá em cima. Lá mais pra cima a gente prendeu super bem. Arrumamos os sombrites lá também, bem preso, para que não aconteça de cair de novo. Mas um pouco é os gatos também, os gatos sobem em cima, daí pesa, daí vai arrebentando, né? Aí quando dá vento, termina de erguer tudo. Mas ficaram bem bonitas, a colocação delas lá em cima. E do resto da parede eu botei as outras, então. E agora só pela hora de começar a criar brotações. Eu acho que logo elas começam a se renovar, porque já começou a dar as chuvinhas, né? Aquelas chuvinhas de meia estação, que começa assim a refrescar e tudo. Então eu creio que logo vai estar tudo mais bonito de novo. Ali é o caminho que vai para os fundos da casa e para as hortas, lá para baixo, para os galinheiros pequeno e tudo. Nesse lado do caminho eu tenho essas orquídeas de terra e os inhames estão tomando conta aqui. Então eu preciso mexer nessa bagunça aqui. Só que o sapatinho de judia, eu tenho um pé de sapatinho de judia ali.
que a minha intenção é que esse pé de sapatinho cresça e feche por cima, crie aqui os cachinhos, as flores, os cachinhos e as flores deles depois vão ficar tudo caindo aqui assim, bem em cima do orquidário. Então assim vai ficar muito bonito. Aqui nessa parede ele já tá fechando. E eu tenho 2 pés, então o que eu preciso fazer? Arrumar as ramadas deles, porque algumas ramadas estão no meio do inhame, umas em vez de subir, ficam descendo, né? Então, olha, então eu tenho que direcionar um pouco desses raminhos aí que estão meio doidos por aí. Olha, se eu deixar ele começa a pegar nos vasos. Ai, esse aqui já tá assim emaranhando aqui no... Olha como é rápido, ele começa já a se enroscar nas flores, nos vasos de flor. Então eu preciso direcionar esses galhinhos todos. Tem um pendurado aqui. Até que ela comece a se ajeitar bem certinho lá em cima, fazendo um telhado, né? Mas olha, para quem não conhece sapatinho de judia, olha que lindo. Ele não tá na época dele agora, né? Mas olha, sempre tem cachinho. Ele vai sempre florescendo, sempre um e outro vai estar dando, né? E aqui nesse lado é a mesma coisa, tem mais um pé de sapatinho. E os ramos, olha só, estão em cima do vaso de flor. Tem uns que estão caindo lá no chão. Então eu preciso organizar essa bagunça. Tem um ramo que estão aqui no inhame, olha. Nessa folha de inhame. Meu chapéu, olha só. Então eu tenho que hoje dar essa organizada para que ele se direcione para o lugar certo. Isso agora de manhã cedo, né? O pergolado tá aqui do lado. Então, para esse lado, eu gostaria que viesse esse pé de sapatinho de judia em direção ao pergolado, que ele vai ficar muito bonito, então, depois com o sapatinho por cima desse pergolado. Aí eu vou ter que estar tirando esse sombrite aos poucos, né? Assim como ele vai crescendo, eu tenho que estar tirando sombrite. Mas vai dar certo. Bom, gente, nós nem gravamos trabalhando aqui, porque foi correria, foi pauleirão. Sol quente, depois veio chuva. Então, terminamos de fazer, então resolvi gravar agora depois de pronto. Olha lá, eu coloquei aqueles tocos lá em cima. Estoco maior, sabe? Eu botei tudo na parte de cima. Prendi todas elas, prendi um pouco melhor. Amarrei bem, para elas ficarem bem fixas, por causa dos tempos, assim, que vem bastante vento agora em diante. Bastante chuva também, então a gente ajeitou bem direitinho. E fizemos uns ninhos assim, os ninhos com as fibras do coco. Não em todas, nem todas precisou fazer, mas algumas sim. Algumas estavam com as raízes meio não muito bonita, então esses ninhos assim vai ativar o enraizamento delas, né? Olha, dessa forma. Então, nesse lado também a gente ajeitou, porque nesse lado aqui tem essas orquídeas de chão. Ainda falta tirar um pouco dos inhames que estão tomando conta ali. E eu encontrei no meio de tudo também um pé de feijão de vagem. Ele nasceu ali no chão e daí eu direcionei ele para cima do inhame, para os lados de lá, porque ele estava invadindo para esse lado aqui, então não dá, tudo muito tumultuado, não dava, né? E também organizamos os baraços do sapatinho de judia, que nesse lado tem um pé, e ele estava também se esparramando para todo lado as ramadas dele, né? E a gente quer que ele fique por cima. E ele dá esse cacho bonito aqui, para quem não conhece, a flor dele é muito bonita, e ele dá uma pendente que pode ficar até com quase, não dá 1 metro, mas dá assim, mais de 50 centímetros a florada dele. Então, é muito bonita essa trepadeira, então ela tá ficando bonita, olha, tá ficando grandona. Então a gente direcionou também as ramadas delas em direção ao pergolado, né? Que estavam nesse lado também, tudo tumultuado no meio dos inhame. Então, esse também foi um serviço que agora tá meio que pronto. E a gente quer que ele venha, que esse pé desse lado, que ele venha em direção ao pergolado.
Então futuramente esse pergolado vai estar todo cheio de sapatinho de judia, se Deus quiser, né? Nossa, olha gente, eu achei até uma vagem do feijão. Ele já tá até produzindo. E aí eu me inspirei e eu acho que hoje, já que choveu, né? Acho que hoje eu vou plantar ainda uma semente de feijão, porque talvez ainda antes do inverno dê para colher mais uns feijão de vagem. Eu amo feijão de vagem. E aí então era isso que eu queria fazer. Já estava querendo fazer há tempo, né? Mas os calorão, nossa, desmotiva bastante a gente. Mas ficou bem bom. Agora as orquídeas vão dar uma reativada de novo. Vai ficar bonito de novo, se Deus quiser. E o importante é a gente não deixar o sombrite cair. E os gatos gostam de estragar, né? Eles gostam de fazer o sombrite como cama, né? Então, é isso que acontece. Mas tudo bem, deu uma ré na minha orquídea nesse verão, mas eu acho que agora eu vou conseguir trazer elas de volta, cuidando bastante, né? E o galo, então, dando bom dia e pedindo like. Fiquem com a gente, um grande abraço a todos e até daqui a pouco, se Deus quiser.